Olá, nós vamos ver agora os ciclos econômicos reais, a teoria de ciclos econômicos reais, ou RBC, Real Business Cycles. Meu nome é Marcelo de Oliveira Passos, eu faço parte aqui do mestrado e doutorado em Organizações e Mercados, Economia Aplicada, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas. Inicialmente, nós vamos ver a abordagem keynesiana, depois veremos em outros vídeos outras abordagens. Então, na abordagem keynesiana, fazendo apenas um retrospecto, nós vimos que, inicialmente, o estudo da macroeconomia ele é muito caracterizado pelo estudo das flutuações econômicas. E nesse estudo, as flutuações elas são investigadas, são pesquisadas, foram por economistas de várias escolas diferentes. Entre eles, a gente pode citar Ludwig von Mises, da escola austríaca, Joseph Alois Schumpeter, que é schumpeteriano, ele criou propriamente uma escola, Irving Fisher, um economista monetário, Hyman Minsky, um economista pós-keynesiano, Michal Kalec, que criou a própria escola, também foi um dos precursores da teoria da demanda efetiva junto com Keynes. Keynes é o outro também. Karl Marx, que tem uma explicação marxista para as flutuações econômicas. Nikolai Kondratiev, que é um economista russo, que criou os ciclos de ondas longas, chamados ciclos de Kondratiev. Enfim, vários economistas trabalharam, estudaram as flutuações econômicas. No curso de Macro 1, nos vídeos que nós temos aí no canal também de Macro 1, nós olhamos a determinação da renda e explicamos o modelo neoclássico, que foi o primeiro vídeo que nós temos lá no canal. Nesse modelo, os preços eram flexíveis, podiam subir ou cair, e não existiam imperfeições dos mercados. Quer dizer, o modelo neoclássico trabalha com mercados em concorrência ou competição perfeita. Então, mercado de trabalho em concorrência perfeita, mercado de produto em concorrência perfeita, mercado monetário em concorrência perfeita, enfim. Vários mercados interagindo, todos eles numa situação de competição ou concorrência perfeita. O produto sempre estaria, nesse modelo neoclássico, no seu nível potencial. Ele seria determinado pelas condições de oferta. E as condições de oferta são afetadas, influenciadas ou determinadas pelos fatores de produção, capital e trabalho, sobretudo, e tecnologia. Então, o modelo neoclássico ele explica mais a determinação da renda de mais longo prazo. É um modelo de curto prazo também, mas o crescimento econômico depende de alterações das condições de oferta, sobretudo no estoque de fatores de produção. Trabalho, nível de emprego e capital. Capital mais a longo prazo e mercado de trabalho mais a curto prazo. Tecnologia também mais a longo prazo. E as flutuações da demanda agregada no modelo neoclássico só afetavam o nível de preço, não estimulavam o nível de emprego nem a quantidade produzida. Esse é um ponto fundamental da economia neoclássica. Flutuações da demanda agregada não afetam o nível de emprego nem a quantidade produzida. A oferta agregada era vertical, insensível ao nível de preços, então se você estimular a demanda agregada, dado que a oferta agregada é vertical, esse estímulo à demanda vai se traduzir em preços maiores, ou uma retração na demanda vai fazer com que os preços caiam. Os preços, como a gente viu, são flexíveis. Depois, ainda no curso de macro, e está lá o vídeo também no canal, nós olhamos o modelo keynesiano simples. A teoria keynesiana, nesse modelo, modificou a análise econômica, atribuindo à demanda agregada um papel determinante, preponderante nas oscilações, na explicação das oscilações do produto, ao contrário da economia neoclássica, do modelo neoclássico, que admitia que a oferta agregada era o elemento mais importante. No modelo keynesiano, a demanda agregada é o elemento mais importante para explicar as flutuações e a determinação do produto. Então nós temos no modelo neoclássico a lei de Sé, a oferta cria a sua própria demanda, e no modelo keynesiano nós temos o princípio da demanda efetiva, que atribui um papel preponderante à demanda agregada.
Keynes colocou as variações do investimento decorrentes das mudanças de expectativas dos empresários em relação ao futuro, a chamada eficiência marginal do capital, como sendo a principal causa das alterações da demanda agregada e, portanto, na renda. Então, Keynes coloca que os empresários eles olham o ambiente econômico, né, avaliam o ambiente econômico, sobretudo a evolução das vendas, do consumo, das vendas dos seus produtos, e a partir daí eles formulam expectativas em relação ao futuro. E aí, com essas expectativas, eles fazem seus projetos. Nos seus projetos, eles projetam, né, retornos futuros, né, retornos líquidos, né, já descontado das despesas, e aí eles atribuem, né, olhando esse fluxo de caixa futuro projetado, eles deduzem a eficiência marginal do capital, que seria uma taxa de retorno, né, futuro do seu projeto, do seu investimento. Comparam essa taxa, né, com a taxa mínima de atratividade, que seria a taxa Selic, CDI, um CDB de banco de primeira linha, enfim, uma taxa mínima de atratividade. Se a eficiência marginal superar essa taxa mínima de atratividade, o empresário investe. Então, o papel preponderante, o elemento central, né, nas variações do investimento, o elemento central são as expectativas dos empresários em relação ao futuro, né? Então, isso chama-se animal spirits, ou seja, otimismo espontâneo, o estado de confiança dos empresários em relação às suas expectativas, né? E isso é o elemento central nas variações do investimento na teoria keynesiana. Detalhe que a eficiência marginal do capital, alguns colocam ela como sendo a taxa interna de retorno, chamada TIR, né? Ou Internal Rate of Return, que é IRR em inglês. Na verdade, não é tão simples assim. A eficiência marginal do capital considera outras variáveis além de somente uma taxa de retorno, né? Mas essa taxa interna de retorno faz parte, sim, da eficiência marginal do capital. É um elemento fundamental também na avaliação da eficiência marginal do capital. Outro ponto, a hipótese de salários rígidos, né? Dado que os salários são rígidos, eles são rígidos sobretudo para baixo, eles não caem por questão legal, questões legais, leis que impedem redução de salários nominais, as variações da demanda agregada passam a afetar o produto e não somente afetam os preços, como os neoclássicos diziam. Então, no modelo keynesiano, nós apresentamos uma forma de elaborar o comportamento cíclico da economia por meio do comportamento dos estoques, o chamado ciclo dos estoques. A pergunta, no modelo keynesiano lá no vídeo lá do canal, a pergunta era, na verdade, como a economia atingiria seu novo patamar de renda de equilíbrio a partir de uma variação nos gastos autônomos? Quer dizer, como a economia, variando seus gastos autônomos, atingiria um novo patamar de renda de equilíbrio? Então, a variação dos gastos autônomos seria fundamental para que a renda se elevasse, atingisse um novo nível, um novo patamar de equilíbrio. Como vimos no chamado modelo do multiplicador, quando ocorre uma mudança dos gastos autônomos, há uma alteração na renda que é igual à variação inicial da renda, o quanto a renda variou inicialmente, vezes multiplicado pelo multiplicador. Então, a alteração na renda inicial vezes o multiplicador vai ser, né, a mudança, a variação na renda. Então, dado primeiro uma mudança nos gastos autônomos, que são consumo mais investimento, isso vai levar a uma alteração na renda que equivale à variação inicial dela vezes o multiplicador. O multiplicador gerava gastos induzidos a partir desse aumento do investimento autônomo, aliás, dos gastos autônomos, né? Então, os gastos autônomos, o aumento nos gastos autônomos, levaria a novos gastos que seriam induzidos a partir desse gasto inicial, desse aumento de gasto inicial. Então, se o governo gasta mais, ou se os agentes consomem mais, se os investidores investem mais, os empresários investem mais, esses gastos iniciais gerariam novos gastos que seriam induzidos por eles mesmos, tá? Aí o efeito multiplicador
descrito por Keynes. Então aqui, né, vai ficar mais claro agora, quem não entendeu essa explicação inicial, fica mais claro agora. Dada uma suposição de uma variação inicial no investimento, que é ΔI, essa variação inicial levaria a uma variação na renda, ΔY, que seria igual a alfa ΔY. Esse alfa é o multiplicador de gastos. Tá? Então, um ΔY geraria um alfa ΔY que ampliaria a renda. Tá? Então, esse alfa é um multiplicador de gastos, ou seja, gastos induzidos pelo aumento inicial do investimento. Tá? Então, esse é o modelo do multiplicador, né, keynesiano. Nessa análise, que é bem simples, o impacto do multiplicador é uma passagem direta de um nível de renda para outro. Tá? Uma passagem leve, suave, não tem sobressaltos, ou oscilações, ou volatilidade. Tá? Então, propriamente, não tem ciclos nesse processo. A passagem é suave, direta, né? A transição é tranquila, não há oscilações, volatilidade, enfim, nenhum distúrbio que gere uma oscilação maior nessa transição de um nível de renda para outro. Quando nós colocamos a questão dos estoques, e quando nós levamos em conta que as empresas têm o objetivo de manter um nível fixo do produto na forma de estoques, quer dizer, as empresas também estocam, né, e elas planejam seus estoques, então nós temos que, quando ocorrem variações inesperadas da demanda agregada nas vendas da empresa, isso provoca, essas variações, elas provocam variações na produção e também no nível de estoques da empresa. A empresa planeja seus estoques dado uma expectativa de demanda agregada. Se essa demanda agregada oscilar inesperadamente, ela vai ter que replanejar o seu nível de estoques e vai variar a sua produção também. Então isso gera ciclos. As alterações no nível de estoques afetavam então as decisões de produção das empresas. E agora essas empresas deveriam produzir para atender não somente os níveis existentes de demanda, quanto também as necessidades impostas pela política de estoques, né, de gestão de estoques da empresa. Então, no modelo keynesiano simples, nós tínhamos que um aumento inesperado na DA, na demanda agregada, leva ao aumento da produção e uma redução nos estoques, porque a empresa está vendendo mais. Então ela produz mais e reduz estoques. Quando há um aumento inesperado, destaco a palavra inesperado, um aumento surpreendente da demanda agregada. Ela produz mais para atender essa demanda e reduz seus estoques. O inverso acontece no caso de uma contração da demanda agregada. Se a demanda agregada cair, ela reduz sua produção e a redução da sua produção e das suas vendas faz aumentar seus estoques. Então, no instante seguinte, as empresas deverão produzir para atenderem maior demanda e para reporem seus estoques, no caso de aumento da demanda agregada. Esse comportamento vai fazer com que, em determinado momento, a produção fique acima do novo produto de equilíbrio e, às vezes, fica abaixo do novo produto de equilíbrio. Quer dizer, você tem ciclos, você tem oscilações, você não tem uma transição suave. Quer dizer, a passagem de uma situação de equilíbrio para outra se faz de forma cíclica, não direta, suave, como diz o modelo de multiplicador simples. Então, de modo formal, nós temos isso aqui. A renda igual ao consumo mais investimento mais variação de estoques. A produção é feita para atender ao consumo, C, ao investimento e o delta estoques ali, né? A produção é feita para atender o consumo, o investimento e estoques. As empresas produzem bens de consumo para o consumo, bens de capital ou de produção para investimento e produzem para manter estoques. Então o investimento, conforme nós mencionamos, depende das expectativas, o chamado animal spirit, estado de confiança, o otimismo espontâneo, conforme Keynes. Os animal spirits, o estado de confiança, o otimismo espontâneo dos empresários, né, otimismo empresarial, que ele aumenta quando a economia se expande, quando a economia cresce, né, esse estado de ânimo vai condicionar o investimento e vai condicionar as flutuações cíclicas. A produção para consumo pode ser considerada, então,
como uma função das vendas esperadas. Quanto maior forem as vendas esperadas, a expectativa de vendas, maior a produção. Por simplicidade, nós vamos considerar que os empresários esperam que o consumo seja igual ao do período anterior, quer dizer, a hipótese de expectativas estáticas. Então nós temos isso aqui. C é igual a uma propensão marginal a consumir da renda, que é Czinho, né? E também o consumo é igual ao nível anterior. Então nós temos expectativas estáticas aqui. O nível de consumo atual é igual ao nível de consumo prévio, anterior. Então nós temos aqui, substituindo, né, que o nível de consumo é igual à propensão marginal a consumir da renda anterior, y-1. A variação de estoques em certo período é dada por essa expressão. A variação de estoques em T-1, no período prévio, anterior, é igual à propensão marginal a consumir, Czinho, da renda prévia, menos a propensão marginal a consumir vezes a renda de 2 períodos anteriores. Tá? Então a variação de estoques é isso aqui. É uma propensão marginal, o que foi consumido no período anterior da renda e o que foi consumido 2 períodos atrás. É o que variou os estoques no período anterior, T-1. Delta estoques em T-1. Tá? Então, dado uma vez ocorrida uma variação inesperada, surpreendente, no nível de renda e no consumo, as empresas que desejam manter certo nível de estoques vão produzir tanto para atender a demanda, como também para repor estoques. Elas produzem para atender a demanda, dado que teve uma variação inesperada no nível de renda e no consumo, né? E também vão repor estoques. Então a empresa vai fazer isso. Ela vai vai produzir para o consumo, para o investimento e também para manter estoques, variação de estoques, para repor estoques. Então a gente substitui, pega aquela equação anterior aqui, essas equações aqui, vamos substituindo. A gente vai ter aqui variação de estoques, delta estoques está aqui, tá? C, y-1 menos C, y-2, colocamos aqui, né? Está aqui. Aqui continua, C igual a C, y-1, como está lá. C igual a C, y-1 aqui. 4. A gente coloca a equação 4, a equação 5 nessa equação aqui, né? Nessa equação que vai ser a equação 6. Aí vamos simplificar e vamos ter isso aqui. Y igual a 2C, minúsculo, né? Propensão marginal a consumir, Y menos U, renda prévia, mais I menos C, Y-1. Então temos essa formulação do nível de renda. Olhando a equação 6, a gente vai ver que a economia vai estar na posição de equilíbrio somente quando y-1 for igual a y-2, ou seja, quando nós não tivermos variações de estoques. Quando y-1 for igual a y-2, a economia está no equilíbrio. Aí a variação de estoques é nula, é zero. Tá? Não há variação de estoques quando a renda anterior é igual à renda de 2 períodos atrás. Essa é a situação de equilíbrio. Dado que uma alteração inesperada na demanda gera uma variação de estoques, a gente vai ter uma situação cíclica que levará a uma nova renda de equilíbrio, se tivermos uma alteração inesperada na demanda que gera uma variação de estoques. Então nós temos ciclos. Então, nessa mesma abordagem keynesiana, é possível obter uma análise alternativa para o comportamento cíclico da economia, que é o modelo de multiplicador acelerador. Ele diz que o investimento é determinado de acordo com a variação do produto do período anterior. Então nós temos aqui, um investimento pode ser considerado dessa forma aqui. Vamos ver agora o modelo do multiplicador acelerador no próximo vídeo. Até lá!